back, everyone. Sejam bem-vindos de Nice to see the volta. sunshine. Feliz por ver o sol raiar. Thank you for the pictures of the rainbows. Obrigada pelas fotos dos So we'll begin this arco-íris. afternoon's study with a word of prayer. E assim vamos começar o estudo dessa tarde com uma oração. Please bow. Ouve suas fontes, por favor. Our loving God in heaven, Nosso Deus de amor no thank céu, you for this taste of heaven here on earth, te agradecemos pelo sabor de céu for aqui na terra, rain, spiritual and literal. pela chuva literal As we e gather together espiritual. E ao estarmos reunidas e reunidos We agora, ask for more blessings, pedimos por mais bênçãos that you would prepare your people for what is ahead. para que possa preparar o teu povo para aquilo que está por vir. Isso pedimos no nome de Jesus. Amém. So as we were informed at the beginning of this camp, Como fomos informados no começo da reunião campal, there's been some meetings of the Sunday law teachers. houve algumas reuniões entre as There were pessoas que two questions that have been ensinaram sobre a asked of all of decreto us. dominical. Dois pedidos foram feitos a Why todas e has todos nós. there been a change from Sunday law as a law E uma delas foi por que houve uma mudança de decreto dominical como sendo uma lei para agora and para the ser second uma part of that eleição. question is why this election cycle? E a segunda parte da pergunta foi por que este ciclo eleitoral. So when we knocked heads together, É assim, quando nós juntamos nossas cabeças, we came up with 5 proofs nós as to why elaboramos 5 Sunday law provas now is election. sobre o porquê o estudo, So I'm just going to write them here. porque o decreto dominical agora é um ciclo eleitoral. I'll write election cycle. Vou escrever aqui ciclo eleitoral. So number 1, rise and fall of nations. Primeiro ponto, ascensão e declínio de nações. Number 2, January 6. E número 2, 6 de janeiro. 3 is the flood. 3, o dilúvio, a inundação. Which is Fabius Maximus Gurgis. Que é Fábio Máximo Gurgis. 4 is about Caesar, 4 é acerca de César. the study we learnt this morning. O estudo que nós aprendemos And hoje de this manhã. final one that we will run through now E esse último pelo qual vamos is passar Daniel chapter agora 6. é Daniel capítulo 6. Can anybody see what all these 5 proofs have in common? Alguém consegue ver o que essas 5 provas têm em comum? One word, shout it out. Uma só palavra, pode falar em voz alta. Daniel. Daniel. Rise and fall of nations, where do we get that from? Ascensão e declínio de nações. De onde tiramos isso? Daniel 2, 7, 8, 9, Daniel- 11. I'll write Daniel 2. Daniel 2, 7, 8, 11. Eu vou escrever Daniel 2. 6 de janeiro, Panium. Paneion. Whoops. Nope. The one next. I love those buttons. January 6, Panium. 6 de janeiro, Paneion. Chapter verse. Versículo
I'm going to say 13, but you can correct me. Vou dizer 13, mas vocês podem me Pretend I corrigir. know. Vou fingir que eu sei. The flood. O dilúvio. Sit at the back of the class if you get this one wrong. I'll answer it for you. Vou responder por vocês. Caesar. César. Verse 16. Daniel And 11, Daniel 6 16. speaks for itself. E Daniel 6 fala por si. So all these proofs are connected with the book of Daniel. Todas essas provas são ligadas ao It's the book livro that de John the Daniel. Revelator has to eat. É o livro que João, o revelador, And precisa so comer. we know that when we look at the prophecies of Daniel, Então sabemos, quando nós olhamos para as that we profecias can de line Daniel, up Daniel 2, que podemos alinhar Daniel 2, 7, 7, 8, and 11. 8 e 11. And we know when we say 8, we also mean 9. E sabemos que quando falamos 8 também nos referimos a Daniel When we say 9. 11, we include 10 and 12. E quando falamos 11 também incluímos 10 e That 12. these chapters are built on the principle of repeat and enlarge. Que estes capítulos são construídos em cima do princípio de repetição e ampliação. Same story, different themes. Mesma história, temas But diferentes. sometimes a story can repeat. Mas, às vezes, uma história pode se It's repetir not necessarily an enlargement. e não é necessariamente uma ampliação. It can stand on its own. Ela pode estar, We have to be permanecer por si. careful when we look at repeats Precisamos ter cuidado quando olhamos para repetições, that we're not looking for subjects as second witnesses. que não olhemos para assuntos como segundas testemunhas, That a subject can be its own witness. que um assunto pode ser o seu That it próprio, can stand on its own feet sua with própria its own testemunha. validity. Ela pode permanecer baseada na sua própria validade. And that's our belief about Daniel chapter 6. Isso que creio acerca de Daniel 6. So my exploration of the Sunday law began with Fabius Maximus Gurgis. Então, a minha explicação acerca do decreto dominical Seeing começando the com Fábio relationship Máximo between the Gurgis, bean and elections, onde vi a relação entre os feijões e as fava eleições, bean and elections. o feijão And there was a fava, time não? when I thought Daniel chapter 6 was a second witness E houve um tempo em que eu pensava, acreditava of que Fabius Maximus Gurgis. Daniel 6 seria uma segunda But the testemunha more that we para looked at it, Fábio Máximo Gurgis, mas quanto mais the more we nós saw that Daniel observamos, 6 can olhamos, stand on its own feet. vimos que Daniel 6 permanece por si só. And so it is a witness all of itself. Sendo assim, é uma testemunha por si. So let's consider the stories of Daniel. Consideremos então a história de Daniel. The stories of Daniel illustrate the everlasting gospel. As histórias de Daniel ilustram o Evangelho Eterno. Daniel chapter 1 Daniel capítulo 1 illustrates the first angel's message. ilustra a primeira mensagem angélica. Daniel has to fear God more than he fears the king. Daniel tem que temer a Deus He mais do is que called to teme ao rei. glorify God in his body Seu chamado é glorificar Deus no seu corpo, because judgment is coming. porque o juízo está He will be judged vindo, in está por vir. 10 days and 10 days and 3 years. Ele será julgado em 10 dias e 3 anos. So please notice that in Daniel chapter 1 there are 2 tests.
Então, notem que em Daniel, capítulo 1, há duas provas, dois There was a lot of testes. discussion yesterday about tests. Ontem teve muita discussão And I acerca de think provas e testes. we discussed that it's hard to choose which one of those tests is the greater one. E discutimos como é difícil eleger qual é o mais, Because both qual é o are maior, needed. porque ambos são So importantes. Daniel chapter 2 Daniel capítulo 2 is the story of the second angel's message. é a história da segunda mensagem angélica. Babylon is fallen. Babilônia caiu, caiu. We see the head of gold that fell, literal Babylon that falls. Vemos a cabeça de ouro, Babilônia literal, caindo. And right down at the end of the world, spiritual Babylon falls. E bem no fim do mundo, o Babilônia espiritual cai. Daniel and his friends would not have understood that image of Daniel 2 Daniel e seus amigos não teriam entendido a imagem de Daniel had they 2 not passed the test of Daniel chapter 1. se não tivesse passado pela prova de Daniel And then 1. Daniel chapter 3 illustrates the third angel's message. E assim, Daniel 3 ilustra a terceira mensagem angélica. We see an unrighteous decree, Há decreto injusto, a test, and a fiery furnace. uma prova e uma fornalha ardente. A time of trouble such as never was. Tempo de angústia, como There never was a time when a furnace was heated Como nunca 10 houve. times more than it was wont to be heated. Nunca houve isto que uma fornalha foi aquecida 10 vezes mais do que se costuma aquecer. And the spirit of prophecy clearly explains how this represents a Sunday law test. E o Espírito de Profecia explica claramente como isto representa, se refere ao teste When do we decreto dominical. look at the second set of stories, Quando olhamos para o segundo conjunto de histórias, we see that the everlasting gospel is repeated. vemos como o Evangelho Eterno é repetido. But this isn't a story about Daniel and his friends. Mas esta não é uma história Oh, sobre sorry. Daniel e Thank you. seus amigos. Thank you. This is a story of kings. Essa é uma história sobre reis. Daniel chapter 4 is a story about Nebuchadnezzar. No capítulo 4, uma história sobre Nabucodonosor. Daniel 5, Belshazzar. Daniel 5, Belsazar. Daniel 6, Darius. Daniel 6, Dario. So we have Babylon, Dário. Babylon, Assim temos and the Medes and Persians. Babilônia e os medos e os persas. In Daniel chapter 4, Nebuchadnezzar has to fear God and stop glorifying himself. E em capítulo 4, Nabucodonosor precisa começar a temer a Deus e parar de glorificar a si mesmo. É uma advertência para o juízo. In Daniel chapter 5, we see the literal fall of Babylon. Daniel 5, vemos a queda literal da Babilônia. And in Daniel chapter 6, we see an unrighteous decree. Em Daniel capítulo 6, vemos decreto injusto. So Daniel chapter 6 is also illustrates a Sunday law. Daniel capítulo 6 também ilustra decreto But they are dominical. telling a different story. Porém, contam uma história diferente. Because in Daniel chapter 4, it's not a story of Daniel. Porque Daniel capítulo 4 não é uma história sobre Daniel. Daniel is Belteshazzar. Daniel é In Daniel chapter 5, again, we see Belteshazzar. Belteshazzar. The name Belteshazzar is not mentioned in Daniel 6. Esse nome, Belteshazzar, não é mencionado But em it Daniel is the role 6, of Daniel as a public servant. mas
papel de a Daniel civil servant. como So what Daniel represents in servidor these three público. stories Então, quando are institutions. And we can see Daniel represent individuals, vemos como Daniel representa indivíduos, the movement, o and movimento, also institutions e também when we look instituições, at these 6 different stories. quando nós olhamos para essas 6 histórias diferentes. While we can take an individual application in chapters 1, 2, and 3, Quando podemos fazer uma aplicação individual nos capítulos 1, 2 e 3, he more appropriately represents the movement, God's people, in 1, 2, and 3. ele representa de forma mais adequada o movimento, o povo de Deus, em capítulos 1, 4, 2 e 5, and 3. 6 is Mas 4, 5 e a 6 different theme. são um tema diferente. So if we consider Daniel chapter 6, Se então considerarmos Daniel capítulo we know 6, that it is a story of Darius. sabemos que é uma história de And Dario. yet, how long did Darius reign? E por quanto tempo Dario reinou? Because if you go to Daniel chapter 9, Porque se você vai a Daniel chapter Daniel 9 is capítulo also the 9, first year of Darius. Daniel 9 também o And primeiro Darius ano de only ruled for Dario. 1 year. E Dario reinou somente por um ano. So we know that there is a connection between Daniel chapter 6 and Daniel chapter 9. E assim sabemos que uma conexão entre Daniel capítulo 6 e Daniel capítulo 9. Daniel in this story represents public servants. Então, Daniel na história representa I had many arguments servidor with público. Adventists. Tive muitas discussões com When a adventistas, Seventh-day Adventist was running for the when Ben Carson was running for he wasn't running for president, he was running for quando Ben Carson estava se candidatando para presidente, mas running for when he was a candidate for the presumptive quando ele se candidatou para a nomeação. The arguments that were being made Os argumentos que estavam sendo feitos was that at Seventh-day Adventists can be politicians. Que adventistas do sétimo dia podem ser Because look at Ben políticos. Carson Porque olhe para Ben Carson and Daniel. e Daniel. Ben Carson would be a type of Daniel. Assim, Ben Carson seria tipo de Daniel. What we need to recognize here Mas o que nós precisamos is Daniel reconhecer is not a aqui politician. é que Daniel não é político, Daniel is a public servant. mas Daniel They é operate servidor differently. público. E estes funcionam de forma When diferente. Nebuchadnezzar was eating grass for 7 years, Quando Nabucodonosor estava comendo pasto por 7 the anos, country was actually able to run without him. o país funcionava sem ele. Because there are institutions in place Porque há to instituições keep the country estabelecidas running efficiently. que mantêm o país funcionando de forma eficiente. And that's the role of the public or civil servant. E este é o papel do So Daniel in these stories, servidor it's not público. about him being a politician. Então, aqui não é sobre Daniel sendo um político. When the Medes and Persians took put aside conquered Babylon, Quando os medos e persas conquistaram Babilônia, they are setting up a new form of government. estavam estabelecendo uma nova forma de And that is governo. laid out in verses 1 to 3. E isso é estabelecido em Where you Daniel have 1 a 120 3, princes, onde você tem 3 presidents, one of which is Daniel. príncipes,
And these, some Três of these príncipes presidents have a presidentes, different idea of how deles power is Daniel, going to operate. e deles teve uma ideia diferente de como o poder funcionar, And they deveria are funcionar, going to influence the king. e estes então iriam influenciar o rei. And as you know, the king is going to make a law. E como vocês sabem, o rei estaria fazendo então uma And lei. what we want to note here is that this law E o que queremos notar é que essa lei is a valid law. é uma lei válida. In a new government, No novo governo, it's only reasonable é that you need to razoável apenas consolidate power. que você deve consolidar o seu poder. It's early days in the setting up of this kingdom. No começo do And estabelecimento do reino, it would seem reasonable that the executive power be able to be in control. parecia razoável que o poder This law executivo is estaria no poder. the law is legal A lei é because it is according to the legal, Medes and Persians. porque ela é de acordo com os medos e persas. So, according to their constitution, De acordo com a Constituição deles, they're not doing anything wrong. não estão fazendo nada errado. And yet it is going to tread down on people's human rights. Ainda assim, isso acaba pisoteando os direitos humanos das pessoas. And so we can look at this story as a moral story. Podemos olhar para essa história como uma história and moral. how we give our first devotion to God. E como devemos dar a nossa primeira devoção a Deus. But prophetically, it's about how these institutions relate to the executive power. Mas profeticamente é como as instituições se relacionam ao poder executivo. So Daniel and or the these institutions Daniel e essas have instituições to bring all their petitions devem levar todas as suas to the petições king only. somente para o rei. In the story, it's called prayers. Na história é chamado de They are only orações. to pray to the king. Devem orar somente ao rei. And we know that in Daniel chapter 9, E sabemos que em Daniel capítulo 9, Daniel is going to have a prayer. Daniel espera-se que If Daniel faça uma does not oração. pray in Daniel chapter 9, Se Daniel não orar em Daniel capítulo the 9, prayer of Leviticus 26, a oração de Levítico capítulo 6, he cannot get the increase of knowledge. ele não pode obter o aumento de So we conhecimento. can note that in Daniel chapter 6, Daniel is an institution, Podemos notar que Daniel capítulo 6 é uma instituição, but in Daniel chapter 9, he is mas em Daniel 9 ele é Daniel the prophet. Daniel o profeta. So we can draw two stories out of this scenario when we combine the two chapters. But we want to limit ourselves to Daniel chapter 6. Podemos tirar essa lição desses dois capítulos, mas And- vamos limitar ao capítulo 6. And the symbolism of prayer. E o simbolismo da oração. So there is a word for prayer Há uma palavra para oração that is suffrage. que é sufrágio. Suffrage Sufrágio
has its roots in a French word tem a sua raiz numa palavra francesa that means intercession que significa or intercessão prayers on behalf of another. ou orações em nome de outra pessoa. And suffrages E sufragistas, or the right to vote ou o direito ao voto, so I'll just say suffragists sufragistas, are people that are they're activists são pessoas ativistas striving for the right to vote. que defendem querem alcançar o you would direito be ao familiar voto. with the suffragists of the 18th and early 1900s. Você certamente é familiarizado com as sufragistas ativistas dos anos That were fighting 1800, for the right for the women to vote. 1900, que estavam lutando pelo direito das mulheres poderem votar. So we can use symbolism here Podemos usar simbolismo aqui to connect prayer with voting. para conectar oração com votação. It's interesting that when we consider the faba bean, É interessante que quando nós consideramos o feijão faba bean fava, in the northern hemisphere esse feijão fava always gets no planted hemisfério on All norte, Souls Day. ele é plantado no dia de Todos os Santos. All Souls Day. Dia de Todos os Santos. So if I say All Saints Day, you know All Saints Day? Ela disse dia de todas as What happened almas. on All Saints Day? Dia de Todos os Santos, That's o when que you pray for acontece? everybody. You pray for all the saints in heaven. No dia de Todos os Santos, você Everybody was ora in para church todos on All os Saints Day when the Lisbon os earthquake santos. struck. Pessoas estavam nas igrejas quando aconteceu o And they terremoto weren't de able to Lisboa plant their faba beans on All Souls Day, which is the next day. e não conseguiram plantar seus feijões no dia de todas as almas, ou acho que And that dos is when you mortos, pray for the no dead. dia seguinte. And Ali it onde is the você ora para traditional os day to plant your faba mortos. beans. E é o dia que tradicionalmente são plantados And os there were feijões many fava. people in the past E no passado houve muitas pessoas that refused to eat faba beans que se recusaram because they believed they were shaped like a human soul. a comer esses feijões porque acreditavam And que they estavam represented the souls of the dead. tinha formato, né, de uma alma e representando assim a We can alma see here in dos Daniel mortos. 6, Em Daniel 6 where podemos we ver use this symbolism of prayer being voting, onde vemos o símbolo da that we oração can see sendo it's an election issue. Representando o voto, que é uma questão de eleição. The Catholic O Dictionary assunto, o dicionário católico defines suffrages define sufragistas as prayers offered for the repose of the souls of the faithfully departed. o sufrágio como orações oferecidas para aqueles que In partiram 1965, na fé. Em Martin Luther King 1965, Jr. was protesting Martin Luther King Jr. estava to bring in
the em Voting manifestação, Rights Act in the United States. ele estava se manifestando And he said there pela must be change, lei there will be a de change to direito deny ao a person voto. the right to exercise his political freedom at the polls is no less a dastardly act as to deny a Christian the right to petition God in prayer. Negar, tem que haver uma mudança, haverá uma mudança, pois negar a uma pessoa o direito de exercer sua liberdade política nas urnas não é menos covarde do que negar a um cristão o direito de suplicar a Deus em oração. And so we can connect voting with Daniel chapter 6. E assim podemos ligar o voto a Daniel capítulo And 6. Daniel chapter 6 can stand as its own witness. E Daniel capítulo 6 permanece como o seu Sunday próprio, law being sua própria connected with an election. testemunha, como lei dominical estando ligado a uma eleição. And that's all I have to share on Daniel chapter 6. E isso seria tudo que tenho que compartilhar acerca de And we're Daniel now capítulo going to have 6. a question and answer session. E agora teremos uma sessão de perguntas e respostas.